Pessoal, nesse vídeo eu gostaria de falar do método fold, que a gente usa com iteradores. Então, vamos lá. Esse exemplo aqui, 11.3, ele começa com um print. Eu crio uma variável lista de palavras, que é um vector de strings. O que eu vou fazer? Eu vou ler do teclado um conjunto de palavras, tá? É o que esse loop aqui está fazendo. Vamos lá. Loop. Digite várias palavras ou somente Enter para terminar. Aí eu tenho linha, que é uma variável mutável do tipo string, né? String new, um novo string. E para ler o teclado, eu vou usar lá do módulo I/O, eu vou usar a função standardin, que me devolve um handle, né? Uma structure standardin, um handle para entrada padrão, que via de regra está associada com o teclado, um desktop, né, em condições default. E nesse handle de entrada padrão, né, standardin, eu vou usar o método readline. O método readline, ele tem aqui como parâmetro o linha, que é o meu string. O readline, o que ele faz? Ele pega a linha que foi teclada, né, até o enter, e coloca na variável linha, que eu estou passando uma referência mutável, de maneira que é mutável. Readline vai alterar o conteúdo dela, mas é uma referência, eu mantenho a propriedade do string que está lá em linha. Né? Readline retorna um result, né? Que pode ser ok ou erro. Né? Isso é coisa que a gente vê no curso básico da linguagem Rust. No caso aqui eu estou usando o método expect, que faz o quê? Se der erro na leitura do teclado e readline retornar erro, eu aborto, pânico, né? Aborto o programa e escrevo essa mensagem na tela. Erro ao ler o teclado. Se der ok, né? Se o result for ok, teclado lido, esquece, vamos seguir em frente, né? Não fazemos nada. Né? Aqui essa questão de como usar o result com o ok e o erro, como usar o option com some, none, isso aí são assuntos para curso básico de linguagem Rust. Né? Aqui eu estou querendo mostrar closures e o método fold. Então, vou seguir aqui. Uma vez que eu li a linha do teclado, eu vou dar um trim para eliminar os brancos do início e do fim da linha. E como o trim retorna um slice, eu vou fazer um toString para que linha seja um string completo, né? Um string S maiúsculo. Se o sujeito bateu só o Enter, né? O len de linha é 0, porque o trim removeu o return, e então eu tenho que sair do loop, porque a regra é essa, né? Bateu só Enter, termina. Então, se linha len igual a 0, o cara bateu só o Enter, break, cai fora do loop. Se não, eu vou na linha que foi digitada, vou usar o método split whitespace, que separa as palavras dentro da linha. Por que não só o split? Porque só o split, quando tu tem muitos brancos entre duas palavras, um branco é tomado como o separador e aí os outros brancos viram eles mesmos palavras. Eu não quero isso. Se tiver 5 espaços entre duas palavras, eu quero sumir com os 5 espaços e ficar com só as palavras. Por isso eu estou usando o split whitespace. O split whitespace me retorna palavras que me permite iterar sobre as palavras reconhecidas na linha. E aqui está o for, né? Para cada P em palavras, eu vou pegar essa palavra e vou jogar para o meu vector lista de palavras. Então, no fim, eu estou juntando uma palavra por linha ou várias palavras por linha e jogando tudo num vector de string. As palavras estão lá. Então, eu vou aqui em lista palavras, dou um push do que? Pego o P, que é a palavra do momento, tenho aqui um trim extra para tirar qualquer espaço antes ou depois dela, e eu estou convertendo para um string. Por que isso, pessoal? Porque o P
iterando sobre palavras retornada por split whitespace, ou o iterador que o split whitespace retorna me permite iterar através de string slices em palavras. E o meu vector lista palavras, eu quero usar ele lá para baixo do meu programa. Então, eu vou colocar um string dentro dele para que o lista palavras tenha o ownership das coisas todas e eu possa usar lá para baixo, né? Se eu coloco um string slice em lista palavras, esse string slice é do quê? Se for string é P, ele vai tirar de P. P é um string slice que vem da onde? Vem de linha. Se eu colocar string slices em lista palavras, seriam referências, seriam slices, né? Seriam empréstimos de pedaços, de slices, de fatias de linha. E linha morre aqui, ó. Linha é uma variável criada dentro do loop. Linha é uma variável criada dentro do loop. Ela é destruída, drop, né? Ela é destruída na linha 127. Se eu destruir linha aqui, eu não posso lá para baixo usar slices de linha, porque não tem mais linha, não existe mais. Por isso que eu estou pegando os slices que o P está me dando e estou transformando em strings completos e colocando em lista palavras, porque lista palavras agora, ou com ownership do seu conteúdo, pode ser usada lá para baixo. Tá? Bom, mas isso aqui não é o objetivo desse vídeo. Vamos seguir aqui. Aqui eu estou botando na tela quantas palavras são digitadas, beleza. Aqui tem um loop. Eu quero saber qual o tamanho mínimo, máximo e médio das palavras. É isso que eu quero, uma vez que eu tenho esse vector. Então eu inicializei o mínimo com um número bem grandão, porque daí eu vou diminuindo sempre que eu vejo uma palavra menorzinha. Máximo com 0, vai aumentando à medida que eu vejo palavras maiores. E o total é o somatório dos tamanhos. Daí depois eu divido pelo número de palavras e eu tenho a média. Então P eu vou iterar, então aqui eu vou em lista palavras, que é o meu vector de strings. Pego um iterador que me dá empréstimos imutáveis. Então, para cada P nessa iteração, o que é o P? P é um empréstimo de string, é uma referência para string, o P. O P vai me permitir ler o conteúdo de lista palavras, não posso alterar e também não tenho ownership, então não vou destruir nada. E aí eu coloco então o número de palavras, então P é a palavra em questão, chars é o iterador sobre os caracteres dessa palavra e count eu estou contando quantos caracteres P tem. Por que eu não posso usar o len? Porque o len me dá em bytes. E como aqui a gente tem uma representação que às vezes caracteres tem mais de um byte, os caracteres especiais, acentuados e tal, tem mais de um byte. Então eu não posso usar o len, eu pego os chars e conto eles mesmo. Aí para ter o tamanho em número de caracteres. Uma vez que eu tenho o tamanho da palavra tam, eu somo no total. Se esse tamanho é menor que o meu mínimo corrente, então eu atualizo o mínimo. Se o tamanho dessa palavra é maior que o meu máximo corrente, eu atualizo o máximo. E ainda dou um printzinho da palavra na tela. No final, se houver alguma palavra, se foi digitada alguma palavra, eu digo, no mínimo o tamanho era esse, no máximo o tamanho era esse, e em média é o meu total somatório dividido pelo número de palavras. Tá legal? Isso então até agora nós temos coisas básicas. A gente não usou closure nenhum ainda. Temos aqui um iterador, o iter, que é um assunto aí do curso de closures, mas enfim, bem tranquilo. É só um iterador que me dá referências para os elementos do vector, de maneira que eu preservo o vector, porque eu quero usar ele aqui mais para baixo. Tá, e aí vem a pergunta, vem cá, será que dava para
fazer esse negócio com closures e usando um estilo de programação completamente diferente, né? Eu, por hora, né, pensei assim, não, legal, o que dá para fazer aqui? Vamos fazer o seguinte, eu estou interessado no tamanho mínimo, tamanho máximo, tamanho médio, então eu vou fazer o seguinte, eu vou converter o meu vec de strings, palavras, para um vec de números. Eu vou percorrer, eu vou iterar sobre o vector de palavras, pegando o tamanho de cada uma delas e jogando isso para um outro vector. Daí eu tenho um vector de tamanhos. E depois eu posso daí percorrer esse vector de tamanhos. Para fazer isso, o passo inicial seria o seguinte, eu criaria uma variável aqui que eu estou chamando de tamanhos, eu já botei o sublinha na frente, porque eu não vou seguir esse caminho, né? Então, para não ganhar o warning de variável não usada, né, eu botei o sublinha na frente. Se eu tiro o sublinha daqui, o cara chia. Ó, tu criou tamanhos, não está usando. Então, vou botar esse cara aqui. Mas, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu tô indo em lista palavras, que é o meu vector de strings. Eu estou iterando com ele com o iter, ou seja, pegando apenas empréstimos imutáveis. E estou aplicando esse adaptador map aqui. Né? Esse adaptador map. O que o map faz? Ele executa esta closure aqui, que está pintada, né? Ele executa essa closure que está pintada sobre cada elemento de lista palavras. O que é um elemento de lista palavras? É um empréstimo de string. Né? O iter está me dando isso, empréstimo de string. Então, x é um elemento de lista palavras, na forma de empréstimo de string. O que eu estou fazendo? Eu estou indo no x, que é cada uma das palavras, né? Estou pegando os caracteres dessa palavra, estou fazendo count, contando os caracteres da palavra e não colocando ponto e vírgula aqui, tá vendo? Não tem ponto e vírgula aqui. Quer dizer que a closure, ela retorna o count, o tamanho da palavra. Então, o map, ele está pegando a saída do iter, que são as palavras do vector, e mapeando para um número, que é o tamanho, né, o tamanho de cada palavra. E aí, o que eu faço? Eu coleto, né? Eu junto tudo, eu junto esses números que o map está gerando na forma de um vector de usize. Por que usize? Porque o count, né? O count retorna usize, né? Como o count está retornando usize, eu estou coletando na forma de um vector de usize. E aí, pessoal, a partir daí, tamanhos, eu teria um vector de números, os tamanhos, e aí eu poderia iterar sobre o vector de números, pegando, né, o menor, o maior e pá. Né? Mas vamos fazer isso de um jeito mais radical aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer tudo num statement só. Eu, pessoalmente, não sou fã disso, mas o exemplo serve para mostrar o poder do fold e das closures e dos iteradores. Tá? Então, a gente aborta esse caminho do vector de usize e vamos para um novo caminho aqui, que é isso daqui. Isso aqui tudo é um statement, é um comando só. Então vamos lá, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma variável, que é uma tupla. Essa tupla tem 3 elementos. Tem um mínimo usize, um máximo usize e um total usize. Ou seja, eu estou criando a variável que é uma tupla com a informação que eu quero. Quer dizer, esse igual aqui quer dizer o seguinte, eu vou fazer esse negócio aqui e ele vai me dar certinho os 3 números que eu quero. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar a minha lista de palavras, vector de string, eu vou iterar usando o iter, portanto, pegando um empréstimo imutável
de cada palavra da lista de palavras, né? Então deixa quietinho lá, lista de palavras, lista sublinha palavras, né? Essa variável aqui não vai ser destruída, vai ficar beleza, estou pegando só empréstimo imutável de cada elemento. Estou aplicando novamente o map, de que maneira? Convertendo para o tamanho, né? De novo, o map pega x, cada elemento de lista palavras, em x aplica chars para pegar os caracteres da palavra e aplica count para contar os caracteres da palavra. Não tem ponto e vírgula, então o retorno da closure é um número, no caso count retorna usize, então o map retorna um usize, tamanho para cada palavra de lista palavras. E o que eu faço? Agora vem a mágica. Então lembre-se, map está jogando os tamanhos, palavra por palavra. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um fold. Tá, como é que funciona o fold? O fold, ele tem dois parâmetros. O primeiro parâmetro é um valor inicial. Normalmente, tu vai usar o fold para obter um resultado, tá? Mas aqui eu queria obter 3 resultados, o mínimo, o médio e o máximo. Então, eu estou usando essa tupla de 3 elementos. O valor inicial, né, é um mínimo de 999, um mínimo bem grandão para a gente ir reduzindo. Que é aqui? É um máximo de 0 para ir crescendo e um totalizador 0, né, para ir crescendo também. Esse é o primeiro argumento do fold, valor inicial. Segundo argumento de fold, uma closure, que é essa daqui, né? Aqui, né? É o que está pintado na tela, é a closure. E essa closure, ela vai fazer o quê? Ela vai receber 2 parâmetros. Ela tem, primeiro, o acumulador, que no caso é uma tupla de 3 elementos, e um novo valor. Então, basicamente, o fold faz o seguinte. Partindo de um valor inicial, que é esse cara aqui, está partindo de um valor inicial, que é esse cara aqui, para cada elemento da iteração, tu atualiza o acumulador, que partiu do valor inicial, tu atualiza o acumulador com um novo valor. Então a minha closure aqui, ela está recebendo 2 coisas. Ela está recebendo o ACK, que eu mantive por fold, normalmente o pessoal chama de acumulador, embora acumulador aqui seja um sentido bastante amplo da palavra, né? Então, a closure recebe, primeiro argumento, um acumulador, que é a totalização sendo feita. Poderia ser um número só. Eu aqui sacaneei, botei 3 números numa tupla, tá? Para fazer mínimo, médio e máximo em paralelo. E um novo número. E daí o que a closure faz? Ela pega o tam, que é o novo número, e de alguma maneira embute no totalizador. No nosso caso, né, como é que a closure vai incluir, embutir o tam na totalização no acumulador? Ela vai fazer o seguinte, olha, pergunta qual é o mínimo entre tam e o elemento 0 do acumulador. E fica com ele. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Estou pegando o tam, que é o novo número, estou pedindo o mínimo entre ele e o acumulador 0, que é o meu mínimo corrente, né? E estou ficando com ele como elemento 0 da tupla. Então eu estou trocando o elemento 0, o mínimo que eu tinha antes, elemento 0, por um novo valor, que é o quê? É o mínimo entre o que eu tinha antes e o que eu recebi agora nesta iteração. Máximo, mesma coisa. Olha só, eu estou pegando o tam e pedindo o máximo entre ele e o máximo antigo, que era o elemento 1 do acumulador, e ficando com o maior dos dois. E, por fim, qual é o terceiro elemento da tupla? Olha, pega o tam que tu recebeu agora e soma no elemento 2 do acumulador, porque esse é o meu totalizador corrente aí. E aí, pessoal, a cada iteração, né, a cada
vez que a closure é chamada, ela gera uma nova closure, ela gera uma nova tupla, né? Com um valor mínimo atualizado, um valor máximo atualizado e um valor total atualizado, levando em consideração o quê? O novo valor que ela recebeu. E a acumulação se dá em torno desse primeiro argumento aqui da closure. E da onde que parte isso? Parte daqui. Esse é o valor inicial do ACC, quando a coisa toda começa, né? Init ele chama aqui. Aí o fold, o que ele faz? Quando terminar tudo, ele pega a última versão da tupla gerada, né? E atribui aonde? Aqui, ó. Atribui aqui. Mínimo, máximo e total. Pronto, está calculado. Aí só resta fazer um print. Se alguma palavra for digitada, porque podemos ter nenhuma palavra, né? Se alguma palavra for digitada, o mínimo é o mínimo, o máximo é o máximo e o médio é total dividido pelo número de palavras, né? Lista palavras está válido, está beleza, porque eu usei iter, né? E iter não destrói, não invalida o conteúdo de lista palavras. Então, esse é o fold, né? Um fold que permite que tu percorra a iteração, faça a iteração, atualizando um acumulador no processo, né? E tu tem um valor inicial dessa acumulação e a cada elemento da iteração, tu tem o valor corrente da acumulação e um novo valor que tu integra a acumulação corrente. Ao final, a última acumulação é retornada e tu tem ela aqui na tua variável. Tá? Então, podemos fazer a mesma coisa de duas maneiras completamente diferentes, né? Aí é estilo de programação. Tem pessoas que adoram usar closures e iteradores assim, né? Tem pessoas que preferem um estilo mais clássico. Eu, pessoalmente, gosto muito de legibilidade, né? Esse código aqui é quase que óbvio de ler, né? Muito mais fácil. Então, se eu apresentar as duas versões para um programador Rust, a grande maioria dos programadores vai entender isso aqui sem grandes dificuldades. Já esse código aqui requer um cara com um pouco mais de experiência com closures e iteradores. Então, aí é uma questão para cada um resolver. Tá legal? Espero que tenham gostado. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para o meu curso de closures na linguagem Rust, que eu tenho lá na Udemy, né? E é um cupom que dá acesso ao curso com desconto. Até mais!